Salve, salve, turma! Aqui Bom estamos dia. nós. Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje eu tô aqui com o Giovanni da Madec Madeiras. Mas antes da gente começar, Giovanni, eu preciso falar de um patrocinador meu, Claro. viu? Pra galera aí que tá precisando fazer turbos, fazer não, né? Colocar turbos, colocar turbinas, colocar Stage 1, Stage 2, fazer o remap do seu carro, da sua caminhonete, dos seus veículos agrícolas, leves e pesados, Turbolab, viu, galera? A rocha que o trem é bom, viu? E se você usar o cupom pode vir 10, você vai ter 10% de desconto aí. Lembrando que para colocar uma turbininha é R$ 2.900, é R$ 3.500. Então você vai ter um cupom aí de você ter desconto de 290, 350, já dá um tanque, né? Então já dá uma ajudada. E o pau tora e a mãe não vê, né? Bora pra cima. E Giovanni, como que foi que começou? Aliás, como que foi que começou, não. Vamos partir lá do início. Eu sempre pergunto para as pessoas se elas nasceram em Senador Canedo ou se elas vieram para Senador Canedo e por que Senador Canedo? Então, bora lá. Eu sou natural de Londrina, no Paraná, e vim para Senador Canedo em 2018. Antes de chegar aqui em Senador Canedo, eu cheguei em Goiânia, no final de 2014. E como que eu vim parar em Senador Canedo? Eu já alimentava há muitos anos, né, o desejo de empreender. E quando eu saí do mercado de trabalho, no início de 2018, eu fui procurar alguma coisa para empreender, alguma coisa factível, né? Porque eu trabalhava em rede de concessionárias e não tinha como eu montar uma concessionária e dar continuidade àquilo que eu fazia, né? E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar por franquias. E na verdade eu buscava uma franquia para Goiânia. Mas quando eu procurei a empresa que estava oferecendo essa franquia, que era na área de educação, era a Supera. Sempre de madeira. Não. E aí eles me chamaram para me mostrar dados sobre a cidade de Senador Canedo, a vaga era para cá, e isso me chamou muita atenção. PIB, na renda per capita alta, né? O IDH 0,7 alto também, uma população já na época de 112 mil habitantes, estava lá no relatório que eles me apresentaram. E isso me chamou muita atenção. Eu já ouvia falar muito de Senador Canedo, vinha aqui de vez em quando, tinha clientes aqui. E eu sempre achava que era uma cidade que estava pronta para receber um progresso que estava por vir. A gente andava nessas rodovias, via aquele monte de projetos de condomínios, indústrias se instalando aqui. E isso me chamava muita atenção. Paralelo a isso, tinha também um desejo pessoal. Eu nunca gostei de morar em cidade grande. Me incomoda um pouco aquela tribulação da cidade grande, o trânsito caótico, isso me deixa um pouco desconfortável, eu sempre fui mais de interior. Te entendo. E só que eu nunca quis morar também lá no interior, né? Eu sempre quis morar no interior, mas próximo da capital, onde se você precisar de um recurso, um suporte, tá ali fácil, né? E Senador Canedo caiu como uma luva. E quando a gente começou a pesquisar, voltar os olhos mais para cá e pesquisar os números e conversar com as pessoas aqui, nós falamos, cara, aqui é o lugar. E a gente se sentiu muito bem aqui, a Ana, minha esposa e eu, a gente se sentiu muito bem aqui. E foi assim que a gente veio abrir a Madec aqui em Senador Canedo. E como você conheceu sua esposa? Rapaz, essa é uma história interessante. É porque atrás de todo empreendedor tem... Atrás não, do lado, né? Tem uma mulher Sim. foda. A minha tá ali dormindo. A Ana, a gente se conheceu de uma maneira muito inusitada. Ela trabalhou durante décadas em companhias de gás, né? Falando décadas, da impressão que ela tem 200 anos. Ela trabalhou uns 20 anos em companhia de gás e tinha saído dessa companhia e também estava sem saber muito o que fazer e pegou o carro e foi rodar de Uber.
E numa dessas eu peguei um Uber e era a Ana motorista. E ali a gente criou rapidamente uma amizade, sabe? Quando encaixa o papo e tal. Foi muito espontâneo e a gente iniciou ali uma amizade que rapidamente virou namoro. Foi em janeiro de 2018 que a gente se conheceu. E aí começamos... 6 anos. 6 anos. E aí eu estava também buscando alguma coisa para empreender e tudo deu certo, né? Ela vinha do mercado de trabalho querendo empreender, eu saindo do mercado de trabalho querendo empreender, deu certinho. E montamos a Madeg, foi dessa maneira. Cara, mas a pegada é o empreender em uma cidade nova, para mim foi mais fácil, porque eu sempre fui entrão, sempre fui vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer, o pau tora. E essa questão de empreender sempre foi esquisito para mim, mas acredito que seja para a maioria das pessoas, a não ser que a pessoa já venha de uma família, dentro de uma empresa e tal, e dê continuidade. Só que o negócio é que eu entrei no hospital, que eu trabalhava com meu pai, como secretário, então eu já fazia meio que mais ou menos a captação de cliente. Não pode chegar igual eu chego, né? Qual que é o seu número para marcar um podcast na medicina? Sim. Senão toma processo, né? Mas tinha ali seus métodos, né? É igual aquele desenho do Pica-Pau. Você pode não gostar dos meus métodos, mas você precisa respeitar meus resultados. E aí eu acho que esse trem aqui deu certo por conta que eu já trabalhei de secretário, já trabalhei de gestor e sempre fui entrão na vida dos outros, sabe? Mas o negócio é que a comunicação, ela tá aqui, ali, tá 24 horas na vida do ser humano. Mas madeira não. Por que madeira? Isso é uma boa pergunta. Eu tive o meu primeiro contato com madeira lá na minha adolescência, quando meu pai teve uma serraria lá no interior de Mato Grosso. E a gente trabalhou um tempo com isso, extraindo madeira mesmo da floresta e serrando e tal, transformando isso em madeira para construção. Mas logo depois a gente tomou outros caminhos e tal, né? Mas a madeira, ela é uma coisa fascinante, ela é uma coisa viciante, eu diria. Quem gosta, quem começa a mexer com madeira, parece que aquilo vira uma paixão realmente. Mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Eu tive que mudar para outra região, arrumei um trabalho, morei em várias cidades, né? Em Mato Grosso, em Rondônia, e por fim vim parar em Goiânia. E no meio da pedra tinha um caminho, ou quer dizer, não, no meio do caminho tinha uma pedra. Não, mas eu acho que o primeiro ditado foi mais correto, porque no meio da pedra tinha um caminho chamado Danilo Amâncio, né? E olha que interessante, o Danilo Amâncio, ele foi a primeira pessoa que eu conheci em Goiânia e foi o maior acaso do mundo. Eu fui encontrar com um amigo comum que eu tinha conhecido em Cuiabá e na mesma mesa estava o Danilo. E ele é motociclista também, a gente começou a trocar ideias sobre moto, e motociclista tem muita facilidade de arrumar assunto, né? E a gente rapidamente criou uma grande amizade. Quando eu vi, eu estava dentro da casa dele, e ele com a família toda dele, que é maravilhosa, e deu tudo certo. E o Danilo, ele constrói casa de madeiras há 40 anos, né? Ele constrói casa de madeira até hoje. E quando eu falava para ele o desejo de empreender, eu falava: Danilo, eu queria ter o meu próprio negócio, mas eu não sei muito bem o que fazer, principalmente porque eu não tenho grana para montar o negócio que eu até... Aí ele falava: cara, vou te dar a solução. Monta uma loja para vender acabamento, madeira para acabamento, portas, portais, deck, ripado, forro, enfim. Eu falava: legal, Danilo, só que o conceito que eu tinha, o preconceito que eu tinha de madeireiro não era uma coisa legal, né? O madeireiro na década de 80 e 90, ele não tinha uma boa reputação. E lógico, ao longo... Aí você vai ter que me explicar. Assim, hoje muitas empresas se profissionalizaram,
né? Hoje elas têm processos de produção, elas atendem às leis ambientais, né? Se profissionalizaram mesmo. Hoje? Não, já faz bastante tempo, é porque eu que não estava mais dentro do mercado, né? Mas antigamente o madeireiro era muito mal visto, né? Era aquele cara que dava o calote em todo mundo, que vendia madeira, mas não entregava, que também vendia madeira e não recebia, né? Que devastava a floresta e tal. Era aquele cara assim que não tinha uma imagem muito boa, né? Mas pode-se dizer que isso era devido à falha a falha que não tinha internet ali para rastrear o pacote. Não sei se é pacote que fala. Era... Pacote é pra mim que compro coisa da AliExpress. Caramba, inclusive. Pois é, mas o problema não era o meu receio de lidar com os madeireiros. Era eu que não tinha know-how nenhum para mexer com isso, né? Eu não tinha as habilidades para saber lidar com esse tipo de produto. Ele falava, não, isso aí eu te ensino, isso é fácil. Aí eu falava, mas eu não tenho dinheiro. Cara, dinheiro a gente arruma. Todas as objeções que eu colocava, ele contornava. Só que antes de entrar no negócio, eu ainda fui pesquisar sobre franquia, como eu te falei. Por que eu fui pesquisar sobre franquia? Eu estava tão acostumado a trabalhar em empresas que já tem um processo e você não tem que inventar a roda, você tem que melhorar aquele processo, mas existe um processo. Que eu imaginei assim, a franquia, ela te entrega a receita do bolo. A grosso modo, né? Você vai ter que fazer o bolo. E cheguei até a assinar um contrato com uma dessas franquias, que foi a Supera. Depois, na última hora, eu recuei, porque eu vi que aquele modelo de negócio não estava parecendo muito com a gente, né? Comigo, com a Ana. E voltei pro Danilo. Danilo, como é que era aquele negócio mesmo que você falou? Ele pegou pela mão e falou, vem cá. E, cara, ele foi um paizão pra gente, né? Irmão, pai, tio. Ele é um paizão pra qualquer um. Ele é fantástico. E aí ele nos deu o caminho das pedras e muito mais do que isso, né? Pessoalmente ele fez muita coisa. Ele foi lá para Rondônia, comprou a primeira carga de madeira, trouxe pessoalmente para nós lá na loja, né? Enquanto isso a gente ficou aqui organizando, alugando imóvel e tal, mexendo com documentação, licenciamento. E foi assim que a loja começou. Lógico, a gente começou com uma tonelada de pedras de gelo no estômago, né? Você imagina você entrar no mercado que você não conhece, com um produto que você não conhece, enfim. Com alguém que você conheceu por agora. Foi muito desafiador, Mas graças a Deus tem dado certo, né? E a gente se apaixonou pelo negócio, né? Hoje a gente acorda feliz quando sai de casa e vai para a loja, a gente está encantado. Mas e o nome Madec? Olha, achar nome para uma empresa é muito mais difícil do que parece, cara. Você não tem noção, tanto que a gente quebrou a cabeça e consultou várias pessoas e profissionais e tal, e o nome não saía, surgiram outros nomes, né? E no fim, Madec veio por influência de um outro amigo meu, Ricardo Bueno, que é consultor de empresas, e eu falava muito sobre DEC, né? Que era um produto que o Danilo também sugeria que a gente tivesse. Ele falou, cara, aqui na cidade que eu moro tem uma loja que chama Madec. Eu falei, Madec, madeira, DEC, pô, ficou legal. E engatou e foi. Foi assim que surgiu o nome Madec. Caramba. A logomarca a gente mesmo desenhou lá e pronto. Massa, ficou desse jeito. Cara, mas antes de se instalar numa cidade, você me contou que meio que você fez um estudo sobre Senador Canedo, sobre empreender em Senador Canedo. E porque quando você estuda em cima de dados do Google de uma cidade, é uma coisa, mas quando você vai vivenciar os dados do Google que você tirou, é meio que diferente, né? Tem dia que a coisa explode, você vende pra caramba, e tem dia que parece que você é dono de distribuidora de esquina e não entra uma alma viva na sua loja. Como que foi esse estudo e como que foi se adequar em Senador Canedo? Porque quando você fala que está estudando sobre uma cidade, eu lembro sobre as minhas aulas de gestão metropolitana e gestão de risco. E eu
só estudei a teoria, não sei a prática. Você pode dizer um pouquinho sobre? O que você colocou é bem interessante, né? A gente tem que fazer uma associação de dados com percepções, né, de mercado. A gente olhava para os números e via que era uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes, isso era interessante. Próxima de uma capital, isso também era interessante, porque a gente acabava também mordiscando as periferias da capital. O PIB per capita de Senador Canedo na época era de mais de 30 mil reais. Falava, cara, essa cidade é rica, né? Então, lá, acho que era 33 mil, se não me engano, o PIB. Fantástico. Era 3,34 bilhões lá. Posso estar enganado, né? Faz muito tempo que eu vi esses números, mas não foge muito disso, não. Enfim, a gente olhava para esses números e falava, isso aqui é o oásis, né? E depois a gente veio aqui ver pessoalmente. Conversamos com muitas pessoas, né? Que são... quem mais entende da cidade é quem vive nela. Sim. E a gente ouvia os rumores que a gente ouvia sobre o Senador Canedo. Primeiro que ela tinha um apelido de Senador da Medo, né? Teve uma fase aqui de muita violência, pelo que a gente ouve falar, tal, e a cidade também faz medo também. E a cidade parece que estava um pouco abandonada pela gestão pública, né? As ruas estavam todas destruídas e praças abandonadas, enfim. Salvo engano, essa época era a época que a galera cometia crime e vinha se esconder. Provavelmente. Nos setores periféricos. Na verdade, eu acho que isso foi bem antes da gente vir para cá. Muito antes. Quando a gente veio para cá, já não existia essa realidade. Como já se tem um nome, né? É porque já aconteceu muita coisa. E outra coisa que se ouvia falar é que Senador Canedo era uma cidade dormitório. O pessoal morava aqui, mas trabalhava em Goiânia. Esses eram os rumores que a gente ouvia, né? A gente veio ver pessoalmente. E aí vamos fazer aqui uma analogia, você pega uma cidade como Jataí, Rio Verde, é uma cidade também que tem números altos de renda per capita, porém lá é o agronegócio. Você vai encontrar uma grande fatia da população lá de pessoas de alto poder aquisitivo, seja quem está no agronegócio ou seja quem se beneficia dele no comércio. Senador Canedo mostrava um cenário um pouco diferente. Aqui tinham poucas pessoas de alto poder aquisitivo e muitas pessoas de renda um pouco mais baixa, que são aquelas pessoas que iam trabalhar em Goiânia, que estavam trabalhando nas indústrias que estavam se instalando aqui e tal. Né? Mas havia uma promessa que está se concretizando de Goiânia se expandir horizontalmente para cá. Né? Os condomínios horizontais... vem pra cá. Praticamente eles não tinham outra alternativa também. Indústria lá para Aparecida. Aqui também tem polos industriais, né? Não, mas nem tanto quanto lá, né? Não, é outro nível, né? Mas mesmo, né? Eu acho que o Senador Canedo, ele tinha um grande atrativo para essas incorporadoras, quando se fala de condomínio horizontal, porque se você olhar do lado oeste lá de Goiânia, já emendou com Goianira, com Trindade. Não tem muito espaço, né, para você ocupar. Aqui não. É só aquela parte que é obrigatório, a preservação. Isso. E aqui você tinha um grande vácuo entre Senador Canedo e Goiânia, né, que hoje é onde estão instalados e onde estão se instalando aí todos esses condomínios, né? E para você ver como é que isso é rápido, né? Nós estamos falando aí de 2018. Em 2018 eu me lembro que o único condomínio que tinha aqui nessa GO 403 era o Veneza. E eu acho que o Vale Verde, se não me engano, já existia. O Nápoles estavam abrindo as ruas do Nápoles, né? Não tinha nada. E você vê, em 5 anos a gente já tem o Nápoles, o Bolonha, o Barcelona, o Porto... o Entre Rios acabou de ser lançado aí, o Capri, enfim, tem dezenas de condomínios aqui, fora os que estão vindo pela GO 020, né? E Senador Canedo também mostrava... o do Golf, Portal do Sol. Parece que vai construir o Golf 2. Sim, vai. Ao lado onde eu achava que era uma reserva, ali vai sair o condomínio. Eu achava que era também. E geograficamente a cidade está muito bem posicionada, porque se você observar aqui, a gente é atravessado pela GO 403, pela GO 536, pela Avenida Progresso, que já está se emendando com a leste-oeste lá em Goiânia,
né? Tem esse caminho que sai aqui para Bonfinópolis e vai para Brasília, Silvânia, essa região toda. Então, geograficamente, a cidade está muito bem posicionada. Eu achava isso muito positivo, porque você acaba tendo acesso a micro-regiões ao redor. Tanto que hoje a gente vende muito em Caldazinha, vende em Bela Vista, vende em Bonfinópolis, vende em Goianápolis, graças a essa facilidade de logística, né? E a galera do Acre, se ela quiser comprar de você? Porque tem os seguidores meus do Acre. Do Acre? Cara, é o Brasil inteiro, porque eu tenho cada seguidor que você vai falando assim, meu Deus do céu, de onde que essa pessoa saiu? Na verdade é o contrário, a gente é que compra deles, né? Porque toda a madeira nativa, toda ela vem da região amazônica. Rondônia, é mais perto lá. Rondônia, Acre, uma parte de Mato Grosso e Pará. É nessa região do Brasil onde se extrai madeira nativa ainda, né? Reflorestamento já é mais na região sul. Tem para todo lado, né? Mas se você olhar para as fábricas de portas de madeira, quase todas elas estão na região sul. E tem uma explicação geográfica para isso também. Aonde o terreno é mais plano, beneficia a agricultura. Aonde o terreno é mais acidentado, que é o caso lá da região sul, já fica um pouco complicado você plantar soja, por exemplo, né? Então o pessoal planta árvore. Você chega lá, tem aquelas montanhas gigantescas para todo lado. Araucárias. As araucárias nem podem ser extraídas, né? Elas são protegidas por lei. Cara. Fui para Gramado, deixa eu virar a câmera aqui. Minha noiva, ela fez 25 anos ano passado. Aí ela falou, porque toda vez que a gente ia em boteco, ficava 2, 3 mil reais. Aí, bebia pra caramba, hein? Muito. E comia pra caramba também. Chegava às 6 da tarde e saía às 5 da manhã. Porque era aniversário, né? Tem que aproveitar. Sim. E aí, beleza. Papo vai, papo vem. Ela falou, não quero gastar dinheiro em Goiânia, em boteco e nada, não. Vamos viajar, vamos. Aí eu falei, onde você quer ir? Vamos pra Gramado, vamos. Rapaz, chegou em Gramado. Primeira coisa que eu fiquei apaixonado. Porque eu não sabia que era aquela arquitetura alemã. E eu falei, puta que pariu, que isso aqui. Aí eu lembrei em 1980 e alguma coisa, que teve um negócio de um cara querendo separar o sul do país com o resto do Brasil. E eu falei, véi, que doideira. Aí eu cheguei lá, na época eu tava envolvido com política, Goiânia, Aparecida e aqui no Canedo. E aí eu cheguei e falei, não, porque lá perto da minha cidade não tem casa, assim, parece que a casa, ela não tem tanta, não envolve tanta madeira, é mais alvenaria rústica e não sei o que. E também o político, o Gustavo Mendanha, que ganhou com 97% dos votos, aí entrava no Instagram, mostrava lá, a galera, nossa senhora, ele é de direita, ele é não sei o que, ele é não sei o que, ele é não sei o que. Só que aí, o que que eu achei mais massa? Eu achei mais massa pode-se dizer que 80% da população das casas, cara, ou são revestidas de madeira, pelo menos até as casas mais inferiores, como que eu posso dizer dessas? Mais populares, né? Mais populares. Elas são feitas de madeira, aquelas casas verde claro. Sim, era uma cor muito utilizada, ou verde clarinho ou azul calcinha, né? E aí dessas madeiras tinha casas também que elas eram erguidas por madeira. Sim. Porque tinha época que chovia e
parece que a água subia. Sim, não tinha um sistema pluvial tão bom, Sim. né? Eu achava isso maravilhoso. Só que eu achava isso muito interessante também, porque aqui em Goiás chove alaga, né? Mas lá também existia a cultura do porão, né? As pessoas gostavam de ter, e gostam até hoje em algumas regiões, de ter a casa mais elevada para você ter um espaço embaixo. Antigamente você criava... Peraí. Essa característica das casas, ela vem de uma questão muito cultural, né? O fato delas serem de madeira é porque antigamente, nós estamos falando aí da década de 40, 50, né? Getúlio Vargas. A madeira lá na região sul, ela era tão abundante quanto é na região amazônica. Algumas regiões ali do estado do Paraná, São Paulo, era uma floresta maravilhosa. Inclusive, próximo da minha cidade, lá de Londrina, tem uma reserva ambiental do falecido Godoy. É uma área gigantesca, não me recordo quantos hectares são a área dele, mas é uma floresta preservada, virgem até hoje, no norte do Paraná. Ninguém toca. E, cara, são árvores fantásticas, né? O Paraná, ele é rico no chá, né? O Paraná já foi referência em produção de café, né? Do chá... enfim, tem toda uma história, mas como a madeira era muito abundante e o mesmo não acontecia com a alvenaria, né? Você não tinha... Hoje é o contrário, né? Muito mais fácil você construir uma casa de alvenaria do que de madeira pela facilidade ao acesso à matéria-prima. E são madeiras extremamente duráveis. A peroba rosa lá do Paraná tem casas lá de 80 anos, de 100 anos, que você olha para a casa e fala, não é possível. A casa que eu nasci em 69, e quando nós fomos morar nessa casa, ela já era uma casa velha. Aquela casa ela é do início de Londrina. Londrina tem quase 90 anos. Tem a idade de Goiânia. Quantos anos tem em Goiânia? Exatamente a mesma idade. 89 anos mais ou menos. Ela é do mesmo ano de Goiânia. E essa casa ela foi demolida agora, há um ou 2 anos atrás. Ela foi demolida porque uma pessoa comprou para montar um espaço comercial, mas a casa estava lá do mesmo jeito, madeira, né? 90 anos ou mais, né? Porque sabe lá quando foi construída. E essa característica dela... tem uma outra razão também. Daqui a pouco eu entro no quesito que eu quero entrar, que são as casas de Malibu. Tá. Elas são... As casas de madeira, elas oferecem um excelente isolamento acústico e térmico também, né? Principalmente o térmico lá. Eu ia te perguntar isso, porque então, é um frio, isso, né? Exatamente. A madeira, ela é um excelente isolante térmico, então em regiões frias se usa muito. Basta você ver na televisão aí, quando você vê países onde tem neve, você vê muita casa de madeira por conta disso. E o fato delas serem altas do chão tem essa questão realmente de inundação em algumas áreas, mas isso vem principalmente da cultura de se ter um porão em casa, um espaço embaixo para você guardar. Antigamente as pessoas tinham tudo dentro do quintal, você tinha um sítio dentro do seu quintal, então você criava galinha, você criava porco, você tinha ferramentas, enxada, carriola, né? E tudo isso era guardado embaixo da casa. Agora você vai ter que me explicar o que é uma carriola. Eu quero carrinho de mão. Carrinho de mão. Lá se chama carriola. Tranquilo. Então essa cultura, né, o Paraná, Santa Catarina, são regiões que foram colonizadas basicamente por europeus, né? Os italianos, inclusive meus avós paternos e maternos são italianos, né? E trouxeram muito dessa cultura, né? Sim. De estilo de construção, né? Enfim, é uma coisa... Eu gosto muito, né? Eu acho muito bonita a arquitetura. Acho muito bonito casa de madeira, né? Você vê essa influência, vem de longe. As casas de Malibu, que eu tô falando, já assistiu Dois Homens e Meio? Com certeza. Charlie Sheen. Acho que sim. Sim. E aí ele tem uma big de uma mansão, sabe? Na praia. Danilo me explicou que... tem pessoas que na hora de fazer cerca fazem um buraco no chão de 1 metro e aí compra aquelas ripas
de 2 metros, né? 1 metro fica no chão e outro metro fica para cima. Só que na hora de fazer uma casa, isso é cerca de roça, de fazenda, sabe? Na hora de fazer uma casa, você não vai pegar qualquer uma casa na praia, por exemplo. Você não vai pegar uma ripa de, sei lá, 4 metros. 2 metros para baixo, 2 metros para cima, sabe? Pro trem ficar meio bambo. Porque ele me explicou que na hora de fazer cerca, de ano em ano ou de 2 em 2 anos, precisa trocar ali como que chama? Precisa trocar a madeira porque ela apodrece por conta do tempo, por conta da água também, se tiver água. E casas que lago é água doce, né? Sim. Mar é salgado. Como que funciona esse negócio? E também eu tenho um amigo, Leste, eu sou jogador de Tibia, assim como o André. E aí tem um amigo nosso em comum de Santa Catarina. E esses dias teve o El Ninho e a Laninha, que tava esse calor infernal, e agora tá um friozinho até admirável em Goiás. E aí aqui tava fazendo 39 graus e lá tava 12, dando uma garoazinha, só que essa garoazinha subia 40 centímetros de água dentro da casa do Leste, saca? E é uma casa de madeira, saca? E aí ele disse que não, isso aqui tá de boa. Você precisa ver quando eu e minha mãe a gente precisa sair de casa porque a água sobe demais. Eu falei, credo, meu irmão. Saca? Mais ainda? Mais ainda. E ele mandou foto do quintal, da água entrando, dos gatos, a princesa, que é a cachorra, o gato em cima. Eu falei, meu irmão, que doideira, e não dá pra sair não. Ela, não. E é Santa Catarina, saca? Não é Paraná nem Rio Grande do Sul. Daria pra resolver fazendo esse elevamento, elevamento é ótimo, né? Elevação. Sim. Daria pra resolver? Essa questão da inundação, sim, né? A questão da inundação seria contornada se você elevar a base da casa, né? Agora, a questão da deterioração da madeira, isso é muito relativo. A madeira, ela tem que ter proteção contra água e contra o sol. Existem madeiras que têm uma densidade mais alta, né? Tem uma característica natural mais resistente e outras menos. Mas todas elas, dia mais, dia menos, vão se deteriorar, né? Então precisa de proteção. Existe um tipo de proteção para madeiras que vão ficar penetradas no solo e existe proteção para madeiras que vão ficar expostas a raios UV e a chuva, etc. Tem isso? Tem. Hoje em dia, inclusive, foi desenvolvido um produto com nanotecnologia, que é o VetaWood, que é um impermeabilizante para madeira. É uma coisa bem recente, surgiu aí há 1 ano, no máximo, 2 anos. Que é um impermeabilizante que você pode usar até dentro de casa, nas portas. Onde você vê que tem área úmida, você pode aplicar esse produto. Ele é incolor, ele não afeta a coloração, a textura da madeira quando você aplicar um verniz por cima, por exemplo. Então, é um produto que antigamente não existia, né? Então, o pessoal nas áreas onde não se requer um acabamento muito fino usava óleo queimado, usava outros tipos de óleo para proteção. Mas madeira para ficar debaixo da terra tem poucas espécies que assim, nenhuma vai durar para sempre, né? Mas você tem na região amazônica aqui a Itaúba, que é uma madeira que, cara... Tem fazendas lá que estão lá, sei lá, 50 anos, 70 anos, e a madeira está lá debaixo da terra, né, sem acontecer nada. Eu te confesso que eu não sei qual é a ação da água salgada sobre a madeira. Eu nunca
nunca prestei atenção nisso, né? Nunca tive a curiosidade de pesquisar sobre isso. Nunca construiu uma casa de madeira na praia, tipo do Velozes e Furiosos. Isso, mas talvez não seja nem a questão de ser água salgada, e sim de ser um contato muito mais frequente com a água, né? Porque quando você está afastado do litoral, você tem água quando chove. E também tem a questão que depois que você constrói uma casa, não dá para tirar a madeira. Exatamente. Tem isso. Tem isso. Então não tinha pensado nisso até agora. Agora, madeira que fica exposta a sol e chuva, como é o caso do deck, por exemplo, né? Você faz uma piscina ou faz uma varanda na sua casa e faz o deck de madeira. Aquilo é fantástico, aquilo dá uma vida no ambiente, né? Você se sente dentro da natureza quando você está sobre um deck. É muito bonito, né? A madeira é maravilhosa. Cara, e quanto tempo você demorou para decorar esse tanto de madeira? Porque parece... eu ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. Parece quando você vai conversar com o Danilo, parece que... Não, o Danilo você não conhece nada. Danilo, ele é a Barça das madeiras. Exatamente, ele é uma enciclopédia florestal, Danilo, né? Ele está nesse negócio há muito mais tempo, né? Tem, enfim... mas a madeira é uma coisa muito fascinante, né? E uma coisa que rapidamente a gente aprende sobre madeira é a questão da densidade, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Tipo, a pessoa quando vai procurar uma madeira para uma área externa, ela quer saber que tipo de madeira ela pode utilizar. E por que o cumaru, por exemplo, o ipê, que são madeiras que estão no topo da cadeia de madeiras de alta resistência, duram muito mais do que, por exemplo, o pinus. Vamos pegar uma do extremo inferior e uma do extremo superior quando o assunto é densidade. O que é densidade? Se você pegar uma madeira e cortar aqui ela no topo, você vai olhar aqui para o topo e você vai perceber uma porosidade. Certo. Quanto menor for essa porosidade, tipo, você cortou aqui e ficou liso, ficou espelhado. Isso indica que essa madeira tem uma alta densidade, ou seja, ela tem um número muito grande de fibras dentro de um mesmo espaço. E aí você pega uma madeira de baixa densidade, como é o caso do pinus, que é uma madeira de reflorestamento, ou eucalipto, você vai perceber uma porosidade maior, ou seja, as fibras estão mais à vontade lá dentro, elas não estão tão comprimidas, tem menos fibras. Quanto mais densidade, melhor. Quanto mais densidade, melhor. A madeira é mais... Eu estou falando do aspecto climático, né? Quando você vai expor a madeira a sol e chuva. Sim. Se as fibras são mais compactadas, se tem mais fibras dentro desse espaço aqui, menos água vai penetrar. Então, essa madeira vai durar muito mais tempo. Se você pega uma madeira de baixa densidade, que a porosidade aqui é visível ao olho nu, essa madeira vai infiltrar muita água nela. E a madeira ela tem fibras que percorrem toda... Como os braços têm as veias, a madeira é a mesma coisa. Ela tem fibras que nunca se fecham. É por essa razão que a madeira ela dilata e contrai conforme a umidade do ar. O tempo está chuvoso, a sua porta começa a raspar ali no batente, porque ela inchou. O tempo secou, ela vai ficar uma fresta ali porque ela murchou. É natural, isso é da natureza. Então, quando a pessoa vai pensar numa madeira para colocar numa área externa, ela tem que buscar uma madeira de alta densidade. E quando a pessoa quer fazer uma coisa interna, uma coisa leve, tipo essa mesa aqui, né, uma coisa leve, você não precisa colocar um peso mostrar aqui aqui em cima. Pra galera, essa mesa, mesa, nossa, essa mesa, ela é de uma madeira potente, viu, porque... durou carnaval pra caramba. Já aguentou incêndio. Isso aqui era narguile quando eu fumava ainda. Nossa senhora. Aqui tá invernizado, mas parece muito pinus isso aqui. Muitos carnavais. Então, quando você começa a aprender sobre a madeira, você começa a entender o que ela oferece, cara, você vai querendo saber cada vez mais, né? Você vai querendo aprender cada vez mais. E você aprende a conviver também com a madeira, né? E isso não é para todo mundo. Tem pessoas que não curtem essa parada natureba aí, né? As pessoas gostam de uma coisa mais prática, uma coisa mais contemporânea.
né? Agora, para quem gosta de madeira, né? Você entra num ambiente que tem alguma coisa amadeirada. Imagina assim, você entra numa sala, aqui lógico que é um estúdio, não é uma sala, mas você entrar dentro de uma sala e tiver um detalhe de madeira, um vaso de madeira ali, um quadro de madeira, já colore o ambiente, né? Já dá vida no ambiente. Você entra dentro de uma construção que ainda está sem as portas, é aquele ambiente frio, aquele ambiente ácido, né? Quando você instala portas, janelas, né, coloca mobília, alguma coisa com madeira, rapidamente aquilo ganha vida. E a madeira tem uma outra coisa apaixonante, ela tem uma impressão digital. Você não acha duas peças iguais. Você pode pegar uma tábua e cortar no meio, e você comparar as duas de uma metade para outra, elas já não são iguais, né? Você nunca vai achar uma peça igual a outra, ela tem literalmente a sua impressão digital. Então, isso é o que dá a beleza na madeira, né? Quando você vê um ripado assim numa parede e ele tem nuances mais claras, mais escuras, rajas, é isso que dá beleza na madeira. Ainda não tive dinheiro para fazer o ripado, então comprei papel de parede. Vou te indicar a Madec Madeiras, onde você vai comprar um ripado. Rapaz, não... quem disse que eu lembrava? Minha mãe chegou com papel de parede aqui, eu vou falar não para ela. Mas mesmo sendo papel de parede, só o fato dele ser amadeirado já fica muito bonito, tá vendo? Sim, não, eu sou já remete à natureza. Eu queria colocar um monte de tijolo aí, minha mãe que não deixou, falou que fica feio. Fica bonito também, é um outro estilo. É uma questão de estilo. Teve quando eu mudei para Senador Canedo, minha mãe comprou uns MDF, aqueles papel de fazer atividade de menino do pré, de tijolo. Aí eu apaixonei, falei, nossa senhora, que coisa bonita. Não tinha dinheiro, né? Usa o que tem. O dinheiro que tinha eu tava juntando para comprar essa câmera, por exemplo. Eu não vou gastar tanto. Aí, papo vai, papo vem. Eu falei, não, mãe, tá bom, faz do seu jeito aí. Com mãe a gente não discute muito. A gente ama e abraça e fala, tá bom. E aí eu fiquei apaixonado nessa questão do tijolo, parecia rústico. Aí depois eu vi em alguns escritórios de advocacia, até o escritório de advocacia da doutora Eva, uma advogada que eu visitei essa semana. Cara, eu acho muito, muito massa a madeira e uma lâmpada, parecendo que a sala da pessoa tem superpoderes, sabe? eu não sei dizer, mas dá um ar bonito. Sim. Não tem problema essa questão de unir madeira com eletricidade? É uma dúvida bem interessante essa, né? Se a gente for pensar por esse lado, uma casa, mesmo sendo de alvenaria, muitas delas têm a estrutura do telhado feitas em madeira. E a fiação elétrica passa ali. Não, mas fio, a gente confia. Mas não pode estar desencapado. Exatamente. É no fio que está o perigo, né? Agora, lâmpada encontrada com a madeira, é lógico que ela não pode ficar encostada na madeira, principalmente se for uma lâmpada potente, né? Tem isso também, o LED ele não esquenta. Se for uma lâmpada de baixa potência, ela também ela gera pouco calor. Sim. Agora, se você colocar uma lâmpada de alta potência encostada ou quase encostada na madeira, você vai gerar um calor ali que pode se tornar perigoso. Mas chega a dar incêndio? Eu acho pouco provável. Eu acho que o fio é mais perigoso, viu? Um fio desencapado, um curto ali que gera calor, gera faísca, é mais perigoso do que uma lâmpada. Na minha modesta opinião, eu acho que é mais perigoso. Tanto que vários incêndios que a gente vê se dão em função de algum curto-circuito. Num aparelho de ar-condicionado. Agora, essa semana, um fornecedor nosso lá de São José do Rio Preto, ele teve a empresa incendiada por conta de um purificador de água. O purificador de água entrou em curto lá, falando sozinho à noite lá, e
ateou fogo na empresa do cara. Putz, Então, realmente é uma coisa que tem que se ter cuidado, né? E assim, construção é uma coisa interessante, né? Outro dia eu ouvi uma frase dizendo assim, brasileiro é apaixonado por carro, mas não gosta de fazer manutenção em carro. Eu acho que essa frase ela veio porque no passado existiam muitas propagandas, né? Acho que tinha um posto de combustível, não lembro se era Shell ou Petrobras. O brasileiro é apaixonado por carro, né? Criou esse slogan, criou esse mote, né? Mas na verdade isso se estende a tudo, né? A gente não tem muita cultura de manutenção e casa é uma coisa que requer manutenção, né? Uma fiação elétrica ela não dura para sempre. Tudo que a gente compra precisa da manutenção. Exatamente. Só que muitas vezes você não percebe, você tem outras prioridades na sua vida do que ficar quanto tempo eu coloquei esse fio, qual que é a vida útil dele, né? E a própria madeira também sofre com isso, porque como eu disse agora há pouco, a madeira ela tem que ter proteção. Se você pegar uma madeira e colocar ela exposta aí a sol e chuva sem acabamento, né? Sem verniz, sem um stain, sem um óleo, sem nada, ela vai durar muito pouco. Porque a água vai infiltrar na madeira e vai deteriorar. É o que a gente chama de apodrecer a madeira. Ela vai deteriorar. Agora, tem que ter uma proteção. E uma curiosidade. O verniz debaixo d'água. O verniz, ele tem uma vida útil. Se você pegar um produto da Saerlac, que é um produto premium, lá na embalagem está escrito. Eles têm vernizes que duram 2 anos, uma outra linha de produto que dura 3 anos e a outra é 6 anos. E a Saerlac é uma marca premium. Se você pegar uma outra marca aí que já não tem tanto know-how em produtos para acabamento em madeira, pode ser que essa vida útil seja até menor e não esteja explícito isso na embalagem. Sim. O que isso quer dizer? Você colocou portas de madeira dentro da sua casa e passou um verniz para proteger. Ou fez um pergolado lá fora e passou um polideck lá para proteger essa madeira. Agora você vai ter que me lembrar o que é um pergolado. Pergolado é aquela... Eu não sei, eu sei zero de construção civil. Mas é interessante porque você não sabe, as pessoas que estão assistindo, muitas também não sabem. Pergolado é aquela estrutura de madeira, imagina uma varanda sem telhado, tem só vigas de madeira em cima e às vezes a pessoa coloca uma planta trepadeira para fazer uma sombra. Sim. Né? Ou põe um vidro em cima. Quando você fecha em cima, ele já muda o nome para gazebo, né? Mas o pergolado ele é aberto. São pilares de madeira com travessas de madeira em cima para criar um ambiente ali arejado, né? Que o povo usa mais para churrasqueira e... jardim, sim. área de festa, é uma coisa que dá beleza. Né? Geralmente se bota uma planta trepadeira ali para ela criar uma casa florida ali, né? Fica muito bacana. Entendi. E é uma madeira que fica exposta o tempo todo, sol, chuva, sol, chuva. Eu vou colocar a foto de um pergolado aí para facilitar o entendimento das pessoas. Então acontece a mesma coisa, você vai lá, não, a minha madeira está protegida. E o tempo passa muito rápido. Quando você vê, se passaram 2, 3 anos assim. E a casa está caindo. E aí você não percebe, porque você está todo dia convivendo ali, você não fica lá olhando, né? Se o verniz está ficando esbranquiçado, se a madeira está ficando meio cinzenta, né? E quando você vai pensar em fazer manutenção, já é tarde. Já causou um dano. Mas esse dano pode causar morte do trem cair em cima da cabeça de uma pessoa, por exemplo? Pode. E pergolado, isso é bem interessante, viu? Inclusive, você vê, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Na casa da minha mãe tem um pergoladozinho lá. E o negócio tava caindo em cima da cabeça dela, coitado. Apodreceu tudo, Ela mora lá em Londrina, né? É até bom falar dos cuidados que precisa ter, né? Exatamente. Mas não fala tanto assim não pro povo te procurar. O marketing aqui tá de cima. Então, precisa ter esse cuidado com tudo, né? A gente começou falando de parte elétrica, né? Que é uma coisa que requer manutenção, o telhado requer manutenção, tudo tem que ter os seus cuidados, né? Ser feito da maneira correta e com profissionais, né? Que façam um trabalho bem feito, bem pensado, né? Mas eu posso instalar, eu tenho conta. O Telegram, eu uso o Telegram para enviar os cortes, porque no WhatsApp perde a qualidade
do vídeo, como a gente faz no modo cinema. E no Telegram não perde a qualidade e envia até 2 GB de conteúdo. E tipo, você pode enviar documentos, você pode enviar um monte de coisa que não gira em torno da confusão que é o WhatsApp, sabe? Bom dia. É interessante isso, né? Porque o Telegram tem uma série de vantagens e as pessoas continuam usando. Valeu, amor. E muito... Eu fui obrigado a migrar pro Telegram porque é muito youtuber. O povo me chama de comunicador social, né? O povo, tem gente que me procura pra desvendar assassinato. Eu falo, gente do céu, calma que eu faço vídeo de marketing. Saca? Teve uma moça que mandou mensagem pra mim, porque o marido dela foi atropelado e ela queria justiça. Aí eu falei, ô moça, você tá em umas. Eu sou de Senador Canedo. Eu posso te ajudar mandando o número do meu tio, que é delegado. Só. Eu não posso entrar nesse meio, saca? Aí ela... Não, mas é só pra você ficar ciente aí que a gente vai atrás, não sei o que. Eu falei, mas não fui eu que matei o cara. Saca? Fiquei meio assim. Mas sobre os cuidados com o pergolato, olhar quais sinais que a madeira pode vir a acontecer com a madeira que quer dizer que ela já está gritando ali no pergolato. Vamos começar antes do grito da madeira. Os primeiros sinais que aparecem é de um esbranquiçamento no verniz que foi aplicado. O verniz é um produto impregnante. Quando começa a ficar esbranquiçado, é porque o produto já se deteriorou. Esbranquiçado igual... tipo, cortina. Você olha... Não. Esbranquiçado, tipo, você passa um verniz, ele fica da cor dessa mesa aqui. E aí, quando ele começa a aparecer um esbranquiçamento que você percebe que ali não tem mais verniz, né? O verniz, ele desbotou, vamos dizer assim. Isso quer dizer que a proteção dele contra raios UV e também contra a água, ela já está prejudicada ou já está... É tipo esse branco aí. Não, isso aqui são manchas, mas por conta de algum produto, né? Que ficou muito tempo em contato com o verniz. Provavelmente, né? Para ter dissolvido o verniz. Ou tomaram tiner, achando que era a gente já foi universitário. Nossa, essa mesa tá na família, vai passar. História. Nossa senhora. Pois é, esse é o primeiro sinal. Esse é suave, esse só quer dizer que você está na hora de você refazer esse acabamento. Você tem que manter a manutenção. Quanto tempo isso dura? Cara, depende muito. Primeira coisa que depende é de como foi feito. Se você olhar no rótulo da embalagem, vai estar descrito lá que você tem que passar 2, 3 demãos. Se você passar uma demão só, vai durar bem menos tempo. Se você passar 3 demãos ou até exceder, passar 4 demãos, você vai ter uma vida longa mais alta. É a mesma coisa de você passar protetor solar. Quanto maior a camada, mais tempo você tem de proteção. É o mesmo princípio, né? Então, quanto tempo vai durar? Depende. Se foi bem feito e se a exposição for moderada também, né? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas tem regiões, tem posições em relação ao sol que a madeira pode ficar mais ou menos exposta, enfim. Não é muito importante nesse caso. O mais importante é saber que o produto ele é feito para durar. Se você pegar um Polydeck, né, que é um produto top hoje de você aplicar nesse tipo de madeira que fica exposta totalmente a sol e chuva, ele tem uma durabilidade de até 6 anos. Mas você tem que estar sempre olhando, né? De vez em quando você está lá fazendo alguma coisa, vai dar uma olhada nas bases da madeira, lá em cima no topo, ver se isso não está acontecendo. Se tiver, é simples, é passar uma lixinha e passar o produto de novo e está tudo certo. Agora, quando que isso começa a ficar perigoso? E aí eu estou falando de anos, tá? Talvez de décadas.
Porque madeira não vai apodrecendo assim de um ano para o outro, não. Isso é coisa de 10 anos, 15 anos, para isso começar a acontecer, mesmo que ela estiver mal protegida, se for uma madeira própria para a área externa, né? Como eu estava falando da densidade. Quando você olhar para a madeira e ela tiver sinais de deterioração mesmo, de cavitação na madeira, de erosão, é sinal que essa madeira ela está deteriorada internamente também. Você já viu madeira quando é atacada por cupim? Já. Eu ia te perguntar aí sobre o cupim. Depois eu vou até te mandar uma foto de uma peça que a gente tem na madeira, que é na loja, que é de IP, que é uma madeira super dura e que o cupim destruiu ela. Né? E ele cria tipo uns caminhos. E a erosão causada pela água e pelo raio solar também provoca isso. O cupim, ele cria os caminhos na madeira, assim como a formiga cria no solo? Não. Ou tipo aquela arquitetura toda? Bom... Passamos de madeira para vida animal. Pois é. Não, a formiga, eu não sou biólogo, mas a formiga, ela tem um objetivo de criar um ninho, né? Ela vai cuidar lá da rainha e vai armazenar alimentos e tal. O cupim não, o cupim ele só quer acabar com o que é seu. E ao contrário do que muita gente pensa, o cupim ele não rói a madeira como um rato. Ele solta uma saliva, uma substância que desmancha a madeira. E ele transforma aquilo num chocolate lá no Nescau e vai. Ele entra de um lado e sai do outro. Bom, já mudamos do assunto da proteção, né? Mas é importante falar sobre o cupim também. Então, quando a pessoa perceber essa erosão na madeira, a madeira já está cinza. Você olha no topo dela, está todo lascado, está todo cheio de fissuras e tudo, as pontas estão até arredondadas já, as fibras da madeira. Tipo esses buraquinhos? Quase isso. Mais ou menos. Mesa de mamãe. Mamãe que mandou também. E é muito fácil de você ter certeza. Você vai lá e força a madeira. Dá um chacoalhão, né? Pendura nela, né? Com cuidado. Se você perceber que aquilo não está estável... Não vai dar uma de Tarzan também, né, galera? Cara, quantas pessoas se acidentam em balanço por conta disso? O avô do cara pendura o balanço lá num galho de pau, lá na garagem, lá em algum lugar, quando o avô árvore. Tinha 20 anos e o avô vive até 90. Exatamente. Fez quando o cara era criança. Agora o cara tá com 60 anos e vai, aquele balanço da minha infância. Vai quebra a bacia. Tabaco, É importante testar antes. Isso não vai cair. Enquanto a gente tá falando sobre madeiras, eu tô lembrando dos vídeos, dos filmes que eu já assisti, né? Que é 2 Homens e Meio, a série, o seriado, Mas eu queria falar das araucárias, que a gente tava conversando e eu perdi o foco, é o TDAH que eu tenho. Cara, as araucárias, quando eu fui lá em Gramado, o rapaz falou que tem araucária macho e araucária fêmea. E ele enfiou no meio do mato, no meio de uma cachoeira lá, que tinha um balanço, você falou do balanço, tinha um balanço lá, e eu fiquei com um cagaço. Minha mulher já foi, sentou no balanço, foi, voltou, eu falei, eu não vou sentar nesse trem nunca. Pode ir, a memória é sua, o aniversário é seu, se der merda, tô aqui. E aí, tem pessoas que constroem... araucária não é madeira de construção para casas? Não. A araucária, na verdade, ela é uma árvore frutífera, né? É dela que nasce o pinhão, né? Que é muito tradicional lá no Paraná. Assim como a gente tem a castanheira na região amazônica, tem a araucária
na região sul. A mesma vida que se leva no Rio Grande do Sul se leva no Paraná, em relação ao clima, em relação aos costumes. Bem semelhante. Semelhante. Bem semelhante. Tá. É porque você tá falando de Paraná, eu tô falando de Rio Grande do Sul, mas é tudo perto. Desculpa, é porque a araucária, ela é a árvore símbolo do Paraná. Ah, não sabia, pô. É a árvore símbolo do Paraná é a araucária. Não sabia. Eu acabei passando batido nesse detalhe. Mas a araucária, assim como a castanheira da Amazônia, ela é protegida por lei, você não pode derrubar mais. Aliás, já faz muitos anos que não se pode derrubar. E é uma árvore que dá o sustento para muitas famílias. Na região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muitas famílias vivem da produção da araucária. Ela produz o pinhão, não sei se você já comeu. Não, eu já vi, eu não tive coragem. Nossa, aquilo é maravilhoso, cara. O negócio que é meio que duro, né? Não, Pelo menos tem a casca dura? Não, tem a impressão de ser duro, e na época que eu fui, eu tava fazendo um tratamento pro dente, eu falei, vou arriscar. Tava vivendo de uma base de miojo e torcendo para que não tivesse dor de dente por conta da pressão do avião. Entendi. Tava torcendo, ainda bem que deu tudo certo. Nossa senhora, mas eu passei. Mas o pinhão, ele tem que ser cozido, né? Você cozinha ele na pressão e depois a única parte chata do pinhão é você descascar, né? Assim como a castanha do Pará também, o cara tem que estar com fome para comer aquilo, né? Porque você não trabalha nada. Mas o pinhão, ele tem uma castanha macia, ela é mole, ela tem uma textura... Não é igual a castanha do Pará que quebra dente. Não, a castanha do Pará você come ela in natura, né? Você só quebra a casca e come ela, e ela é crocante. A castanha do Pará é bem crocante. E já o pinhão, não. Ele não é crocante, ele é macio. Ele é gostoso, tem um sabor muito... Eu tô salivando aqui só de lembrar do sabor. Então vamos ter que fazer essa viagem acontecer. Interessante que uma diferença que há entre as duas árvores frutíferas, né? A castanha do Pará, você tem que esperar ela cair no chão. Você não sobe lá para apanhar ela. E são árvores de 40 metros também, né? Mas tem doido para tudo, né? Tem. Ela produz uma bola, e dentro dessa bola é tipo um coco, na verdade, né? Imagina um coco seco. A castanha do Pará, na árvore, ela é produzida assim. E dentro dela tem várias castanhas, que também tem a sua própria casca. Quando ela cair no chão, é sinal de que ela está pronta para consumo. Aí você vai lá, quebra aquela casca maior do que parece um coco, e daí você apanha as castanhas. A araucária não, você tem que subir lá para buscar o pinhão. E é interessante como é que os caras... Coloca aquele negócio no pé que vai... mas os caras são muito corajosos. Eles saem subindo na árvore igual você anda no chão aqui. Eles andam na vertical assim, subindo, vai lá, apanha o trem, joga para baixo e tal. É maravilhoso. A natureza, ela é fantástica. Ela provê tudo. A gente tem que saber utilizar melhor. Cuidar, exatamente. Tem que saber cuidar. Pra gente poder estar finalizando aí, eu queria que você desse algumas dicas, não para a galera querer começar a vender madeira, vender portais, vender tudo, mas dicas de empreendedorismo. A sua visão sobre empreender, igual você que não veio de uma família empreendedora, o que você pode aconselhar se a pessoa quiser, sei lá, vender material hospitalar, ou vender, sei lá, coisa para pet shop, coisa de cachorro. O que ela precisa primeiro entender para querer montar seu negócio? Bom, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que entender quando ela resolve empreender é que isso exige coragem. Por que eu digo que exige coragem? Porque se você for esperar você reunir todas as condições para você iniciar um negócio, tipo, primeiro eu vou juntar o dinheiro, eu vou adquirir know-how, eu vou
construir uma equipe, você não vai nunca. Você não vai sair do lugar. É igual casar. Mais ou menos. E é uma escada. Você tem que começar do degrau de baixo. Um outro conselho que eu dou para as pessoas que querem empreender: comece de baixo, comece com pouco. Começa pianinho, não faz barulho. Tem pessoas que se dão mal no empreendedorismo porque a ganância fala mais alto que a ambição. Uma coisa, a ambição, ela te leva a você a buscar formas de você crescer. A ganância, ela bate as duas mãos nas suas costas e fala, se lasque, ela te joga. E se der certo, deu. Se não der, você não volta mais. Então comece devagar. Uma empresa, eu gosto de fazer uma analogia, você criar uma empresa é a mesma coisa que você criar uma criança. Se você tem uma criança com menos de 1 ano de idade em casa, ela vai mijar em você, ela vai vomitar em você, ela vai dar tapa, unhar a sua cara, ela não vai te deixar dormir à noite. É uma criança de 1 ano. Quando você tiver uma empresa de 5 anos, você vai ter uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, que já sabe andar com as próprias pernas, mas ainda tropeça e cai muito. Ainda depende muito de você, ainda não está alfabetizada, né? E quando você tiver uma empresa de 10 anos, você vai ter um pré-adolescente, que é chato, que acha que já sabe de tudo, que acha que já consegue se virar sozinho, mas que na verdade depende muito de você ainda. Então as pessoas às vezes pensam que você vai empreender, você vai entrar no negócio e você vai descansar. Não, isso vai acontecer quando você não aguentar mais trabalhar, porque até lá você vai ter que ralar muito. Você vai trabalhar muito mais do que se você estivesse trabalhando como funcionário numa empresa. Só que, se você quer empreender, se você quer ser dono do seu próprio negócio, você sente o prazer de construir alguma coisa, e é isso que eu sinto. Eu sinto o prazer de estar construindo alguma coisa. Isso vale a pena. Eu, se estivesse trabalhando hoje em empresas como eu trabalhava antes, eu estaria ganhando muito mais dinheiro do que eu estou ganhando hoje. Só que hoje eu estou feliz. E na época eu não estava. Então o empreendedorismo traz isso para quem gosta, Para quem gosta de desafio, é isso aí. Outro conselho que eu dou. Você quer montar, por exemplo, você citou aí o pet shop. Quanto é que custa abrir um pet shop? Sei lá, 150 mil, 200 mil, 300 mil, não tem ideia. Mas vamos colocar um valor aqui de 150 mil. Você tem 150 mil? Não. Você tem 50 mil? Também não. Ótimo. Você tem uma cama para dormir? Tenho. Ótimo. Então você vai começar a comprar alguns produtos e vai começar a enfiar embaixo da sua cama. Compra os pratinhos, enfim, embaixo da sua cama. Embaixo da cama, você pode pôr onde você quiser, tá? Você precisa comprar as coleiras. Vai comprando, é barato, cara. Abre um CNPJ com o endereço da sua casa e já vai criando um score com isso. Quando você abrir as portas da sua empresa daqui 2 anos, para os fornecedores, você é uma empresa já com 2 anos. Você já tem crédito, você já tem histórico. Você já tem uma conta no banco que você movimenta lá 2 anos. Então comece com pouco. Você continua trabalhando onde você está trabalhando e vai comprando as coisas aos poucos e vai juntando. Compra as coisas que não são perecíveis, obviamente, Você não vai comprar ração e guardar lá por 2 anos, não sei nem se dura isso, mas enfim, compra o que não é perecível. E quando planeje-se para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da sua condição, de quanto você consegue empreender nesse meio tempo. Você vai se surpreender com o que vai acontecer com a sua casa daqui 1 ano, 2 anos. Você não vai ter onde andar mais, porque vai estar tudo entupido de mercadoria. E quando chegar a hora de você abrir a sua loja, cara, você já está com meio caminho andado. É uma bobagem a pessoa abrir uma empresa e lotar as prateleiras de mercadoria. Isso é uma loucura. Não faça isso. Quando a gente abriu a Madec, a gente tinha 4 latas de verniz. A gente colocava uma aqui, outra lá para preencher o espaço. Porque se você encher,
Não pense que a hora que você abrir as portas vai ser como o lançamento de um iPhone na loja da época, vai ter uma fila de pessoas esperando você abrir a loja para elas entrarem ávidas por consumo e tal. Gente, isso não vai acontecer. Vai vender tudo em 2 horas. Não, é lento, é lento. No começo é muito lento, até você ficar conhecido, até você ganhar a confiança dos consumidores, é lento. Então não se preocupe em fazer grandes estoques. Comece com pouco. O segredo é esse aí. E gaste pouco. Né? Despesa em empresa é igual unha, você tem que cortar toda semana. Então mantenha o mais justinho possível, custo operacional mais baixo possível, mínimo estoque possível e vai tocando até você conseguir ganhar embalo. Para empreendedores, eu sempre faço algumas perguntas sobre pessoas dos nichos dela. Só que, cara, madeiro eu só conheço o Danilo. Saca? Mas eu queria sua... Antes de finalizar, que eu tenho minhas 3 perguntas finais, eu queria saber sua sincera opinião sobre esses coaches de empreendedorismo. Qual que é a sua opinião? Se realmente a pessoa precisa elevar sua autoestima para começar a empreender, e o que você acha disso? Bom, vou ser pragmático. Eu acho que se coaching, consultor, ele fosse um bom empreendedor, ele teria a empresa dele e seria bem sucedido. Brincadeira, tá, gente? Mas tem um fundo de verdade nisso. É porque é muito mais fácil você falar do que você fazer, né? A diferença é essa, teoria versus realidade. Mas eu acho sim que os coachings, eles têm um papel fundamental de orientação, de motivação. Eles não vão fazer por você. A pessoa precisa se motivar? Algumas pessoas precisam. É só ter disciplina. Sim. Se esperar motivação, a pessoa tá lascada. Pois é, mas veja bem, motivação, disciplina, esses valores, eles muitas vezes dependem de treinamento. De você desenvolver isso dentro de você. Pegou o código, gente? A motivação é algo que motiva a ação, mas ela está dentro de você, só que às vezes ela está adormecida. Você imagina assim, você entra dentro de um órgão público e tem um funcionário que está lá há 30 anos, batendo carimbo ou digitando alguma coisa, aquela rotina que é maçante para ele. Às vezes ele até te atende mal, ele não te dá a devida atenção, porque ele está infeliz com aquilo ali também, mas não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa está numa zona de conforto. Veja bem que conforto não significa necessariamente felicidade, né? Ela está numa zona de conforto, ela tem um horário para entrar, um horário para sair, ela tem um salário, ela tem as obrigações, tá? Ela vive aquela vida ali. Se amanhã essa pessoa resolver montar um negócio, que motivação ela vai ter para trabalhar? Nenhuma. Ela está bitolada a ter aquela rotina. Essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa ir para uma palestra onde ela seja impactada, onde o cara dê tapas na cara dela, no bom sentido, fazendo ela acordar. Então, acho que aí o coaching é fundamental. Né? Porque... vai para um psicólogo, mais barato. Pode ser também. Né? Pode ser também. Talvez o coaching ele seja um psicólogo que trabalhe por atacado. Põe várias pessoas. Pode ser, pode ser. Mas enquanto empreendedor, não sei, aí varia muito do coach, né? Mas você pode observar que normalmente o coach, ele não tem uma empresa, ele não tem uma loja, né? E se ele aplicasse tudo o que ele ensina na empresa dele, seria uma empresa fantástica. Só que eu tenho certeza que se ele for fazer isso, ele não vai ter tanto sucesso como o que ele prega nas palestras, porque a realidade é um pouco diferente. É muito difícil você manter todo aquele sorriso no rosto o tempo todo, toda aquela motivação, quando você tem uma série de situações te sufocando, né? Essas situações se chamam boletos, se chamam abastecimento, se chamam fornecedores, funcionários, manutenção predial, veicular, né? Todas essas coisas que IPTU, os impostos todos.
né? Então, isso torna mais desafiador. Mas a minha opinião é essa. Eu acho que é importante, sim. Tem pessoas que precisam disso, sim. Entendi. E, cara, pra gente finalizar... Pra gente finalizar, eu sempre tenho 3 perguntas finais que meio que não tem nada a ver com o que a gente conversou. E a primeira pergunta, ela é um pouco mais pessoal. Se você pudesse ressuscitar alguém para tomar 1 hora de cafezinho com essa pessoa, quem você ressuscitaria? Por que essa pessoa? E o que você conversaria com ela? Aí eu não preciso nem pensar, eu tenho que segurar para eu não chorar, né? Porque seria meu pai. Mas... meu pai, ele foi um grande empreendedor, mais do que isso, ele foi um desbravador. Ele nunca trabalhou no comércio, mas foi um cara que realmente desbravou, fez, construiu e ensinou a gente a ser dono do próprio nariz. Estimulou, eu venho numa família de 5 irmãos, né? Estimulou todos nós a ser donos da própria vida, a não depender de um emprego, a não depender de outras pessoas para viver. Só que eu me dei muito bem na carreira profissional como funcionário e eu acabei deixando o empreendedorismo para lá durante muitos anos. E até ensaiei várias vezes, não, agora eu vou empreender, não, agora, e você sempre tromba nos mesmos obstáculos, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E chegou um ponto que ele desistiu de me estimular a empreender. Ele começou a me dizer o contrário, ele falou, filho, hoje em dia, do jeito da economia, do jeito que está o país, é muito melhor você trabalhar de funcionário mesmo, tal. Talvez para mim... Psicologia reversa. Exatamente. E infelizmente ele se foi antes de eu conseguir realizar um sonho que também era dele, né? Então, a pessoa que eu ressuscitaria, o que eu conversaria com ela, seria meu pai, e eu ia dizer, pai, eu devia ter seguido o seu conselho há muitos anos atrás, devia ter arriscado mais, deveria ter ido atrás desse sonho há muito tempo, mas graças a Deus, né? Tudo tem seu tempo também, né? Legal. Talvez se tivesse feito antes não teria dado certo. Esse negócio de se eu tivesse feito antes, talvez não daria certo, é muito relativo e causa um pouquinho de ansiedade. Sim. Nossa, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, não, 18 não, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tinha um canal no YouTube que eu filmava o cachorro passando, o passarinho cantando, e era vídeo de 2 horas, sabe? Que dava 3 visualizações. Se eu tivesse continuado, nossa, eu tava... Só que é o negócio, né? A gente precisa passar na pele para amadurecer. Sim. Cara, segunda pergunta. Imagina que o Gio, prometo não te fazer chorar, de emocionar agora. Segunda pergunta. Imagina que o Giovanni, daqui 1 ano, tá assistindo esse podcast aqui. O que você tem para falar hoje pro seu eu do futuro de daqui 1 ano? Eu diria para mim mesmo, aprenda mais, né? Leia mais e seja persistente, não desista. As dificuldades, elas só mudam de formato, né? Só mudam de nome, mas elas nunca desaparecem. Então, se a pessoa for pensar em empreender e pensando em que daqui 5, 10, sei lá quantos anos ela vai ter sossego, ela não deve nem começar, porque isso não vai acontecer. Lembra quando eu fiz a analogia da empresa com o filho, né? Você tem um filho e só vão mudando os problemas que você tem que lidar, mas ele sempre vai te causar preocupação. Então, o que eu diria é isso aí. Aprenda mais, se desenvolva mais como pessoa, né? Procure ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais, talvez até mais humilde, né? Tenha mais humildade de aprender, de reconhecer os próprios erros para que você chegue lá na frente. Sim.
E a terceira pergunta, o pigarro é porque eu parei de fumar. Ué, achava que era o contrário, que fumando é que dava pigarro. Você acredita que eu parei de fumar deve ter uns 3 meses. Então vai fazer 3 meses, dia 10. E, bicho, parece que reúne. Quando eu fumava não tinha esse trem, não. Agora que parei... Purgando. Mas purgando, é verdade. E a terceira pergunta, cara, eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer um pedido. Você vai fazer a propaganda da sua própria loja. Pra gente colocar no Instagram, pra gente deixar o link bonitinho na descrição do vídeo do YouTube e fazer tudo bonitinho. Então, merchandising. Pode ficar tranquilo. Bom, qual que é o nosso objetivo com a Madec Madeiras aqui em Senador Canedo? A gente percebe que muitas pessoas elas saem daqui para ir comprar as coisas lá em Goiânia. Existe um certo preconceito, até uma questão de, acho que até de baixa autoestima das pessoas de Senador Canedo, de achar que aqui as coisas não prestam ou não tem preço competitivo ou que você não acha o que você procura. E isso não é em vão, né? Claro que é uma cidade que vem se desenvolvendo, então é natural que ela tenha passado por essa fase, mas as coisas vêm mudando, né? Vêm evoluindo, boas lojas têm se instalado aqui, têm se aprimorado. Então, a proposta da Madec Madeiras é que você não precise sair daqui para você encontrar o que você precisa, né? Que você encontre aqui produtos de qualidade e com valor justo. Né, que você não tenha que sair daqui e buscar isso, andar 20, 30 quilômetros para você comprar uma porta, comprar uma fechadura, né, comprar acessórios. A gente tem muitos produtos que as pessoas nem imaginam que a gente tenha. Por exemplo, a gente tem campainha na loja para vender. Campainha elétrica, a gente tem... Então, em breve estarei lá. Quantas pessoas devem estar precisando de uma campainha e não sabem que lá tem? Né, os acessóriozinhos para você colocar nas portas, enfim, tem muita coisa, linha de material de acabamento, de vernizes, né? Tem exterminador de cupim, que a gente acabou nem falando tanto sobre ele, né? Fica para um outro capítulo. Tem exterminador de cupim, tem impermeabilizante para madeira, né? E tem coisas que também não são de madeira. A gente, por exemplo, vende ripados de MDF, bem parecido com esse seu aqui, só que em alto relevo mesmo, né? Que inclusive permitem você colocar a iluminação em LED. É bem bacana. Depois eu vou te mandar uma imagem. Fechou. Portanto, a gente procura se diferenciar pela forma de trabalhar. O produto você encontra em várias lojas. O produto que a gente vende não é exclusivo, você encontra isso em várias lojas, mas a forma de trabalhar eu acho que faz toda a diferença. E a gente tenta aplicar na loja hoje tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira como funcionário de empresas e também como consumidor, né? Tudo aquilo que a gente viu de positivo e de negativo durante a nossa vida, a gente tenta aplicar na loja. Tornar um atendimento mais simples, mais ágil, né? Mais fácil. Tipo, você vem fazer uma troca de mercadoria ou você vem fazer uma devolução de alguma coisa que você comprou e não utilizou, isso tem que ser fácil, a pessoa não pode sofrer, ela não tem que ter estresse. É muito ruim quando você compra aqui esse suporte aqui, esqueci o nome do seu celular, e chegou aqui e você viu que não atende o que você precisa. Você vai na loja devolver, parece que nem é a mesma loja. O pessoal tem um atendimento completamente diferente e você já se torna inimigo delas, parece. Já começa a ser áspero com você, né? Eu acho isso uó. Então a gente procura ter esse atendimento simples, né? Com simpatia, com respeito às pessoas. E procuramos também criar um espaço que a gente inaugurou recentemente, aí, em novembro do ano passado, a gente inaugurou um novo espaço na loja para dar mais conforto. É na Dom Emanuel? Na Dom Emanuel, próximo ali ao Bretas.
Para quem vai aqui do Santa Rosa lá para o morro, o Bretas está à sua direita, a gente está um pouco antes à esquerda. De frente o R Roma. Próximo da Roma. A gente está aqui no meio, para lá está Roma, para lá está o Bretas. A gente está bem no meio do caminho, né? Do lado oposto ali da pista. Então a loja hoje ela é bem confortável, é climatizada, tem um banheiro amplo, confortável, tem um café, tem uma água. Então é um lugar que a gente quer que a pessoa chegue lá e se sinta à vontade. Né? A gente sempre quis fugir do modelo padrão, que é aquelas lojas onde metade do estoque fica na calçada, né? Até atrapalhando as pessoas transitarem na calçada, né? Onde a pessoa chega, ela vai andar dentro da loja, ela vai tropeçando nas coisas e tal. A gente queria uma coisa mais clean, uma coisa mais agradável, né? Uma proposta diferente, né? Essa é a nossa proposta, ter uma loja diferente, onde a pessoa encontre o que ela precisa e se sinta feliz, né, de comprar com a gente. Sim. É isso aí. Gente, então é isso. Siga Madec Madeira, siga o Giovanni. Vou colocar os dois links no Instagram. E eu quero que vocês aí que assistiram o vídeo respondam, viu? Qual foi o melhor atendimento que vocês tiveram na vida de vocês? O que vocês foram comprar? Por que vocês foram comprar e tudo mais? E o pior atendimento também, viu? Vamos engajar esse canal do YouTube aí. Gente, um beijo para vocês, se cuidem e bebam água. Beber água é muito importante. É isso aí, beber água. É bem importante mesmo, tanto que eu já tomei 1 litro aqui. Valeu, gente. Obrigado. Bom final de semana. Deus abençoe a todos. O trem anda, sabe? Aí é isso. Mas você tava falando da porta. Explica um pouquinho sobre esse negócio da porta.